banha de porco, óleo de coco, azeite de oliva, óleo de canola e óleo de soja. Qual é o melhor e qual é o pior? Nesse vídeo eu vou fazer um ranking, uma classificação do pior para sua saúde até o melhor. E qual é o pior? Vamos começar de maneira bem direta então. O pior desses 5 que eu falei é a banha de porco. Porque a banha de porco tem um nível muito elevado de gorduras saturadas que fazem mal para a sua saúde. Claro, o excesso de gorduras saturadas. E se você, na hora de preparar a comida, você utilizar a banha de porco, você vai estar ingerindo uma quantidade maior de gorduras saturadas, que pode aumentar o risco de você ter um infarto, de você ter um derrame, por exemplo. Pode aumentar o colesterol ruim, o LDL. Então, desses 5, o pior é a banha de porco. Ah, mas eu ouvi falar que era saudável. Geralmente as pessoas que falam isso, elas citam 2 frases. A primeira é que a gordura animal não faz mal para o ser humano, o que é um grande mito, é uma grande mentira. A gordura animal pode fazer mal sim para a nossa saúde. O segundo argumento que as pessoas falam, antigamente as pessoas só usavam banha de porco e viviam até os 90, 100 anos, o que é uma grande mentira. Em 1920, a expectativa de vida média era de 34 anos. Então esse papo aí que antes todo mundo comia banha de porco era saudável, é um grande mito, tá bom? Isso é uma mentira contada aqui na internet também entre as pessoas. Continuando a nossa lista, e o segundo pior, ou o número 4 da nossa lista, é o óleo de coco. Mas eu também ouvi falar que o óleo de coco era saudável. É outra mentira. Pro consumo, o óleo de coco não é saudável, porque ele é rico em gorduras saturadas. Mas se eu pegar uma colherzinha de óleo de coco, eu vou passar mal? Não estou falando isso. Não estou falando que o óleo de coco é um veneno. Estou falando se comparado com outros óleos, o óleo de coco é pior e pode aumentar mais o seu colesterol. Essa história que o colesterol não faz mal também é mito. O excesso de colesterol faz mal. Agora, o colesterol em níveis normais, não. Porque você precisa de colesterol para viver, para produzir hormônios, para nossas células, para o corpo funcionar. Agora, o excesso de colesterol faz mal, tá bom? Então, essa história aí que o excesso de colesterol não faz mal também é mentira. Olha só quantos mitos eu estou falando nesse vídeo. Já valeu se eu curtir, hein? Se você não curtiu ainda, vamos fazer uma meta de 5.000 likes para esse vídeo ser distribuído. Vocês viram a importância desse tema. E o número 3, ou o terceiro pior ou o terceiro melhor, são 5, tá? No número 3 da nossa classificação. É o óleo de canola. Mas o óleo de canola não é tóxico. O óleo de canola ele foi modificado para retirar um tipo de ácido que aí sim era tóxico para o nosso corpo. Então, esse óleo de canola que você encontra no mercado, ele tem uma composição melhor, tem mais gorduras boas que fazem bem para o nosso corpo do que o óleo de coco, por exemplo. Então, ele é melhor do que a banha de porco e melhor do que o óleo de coco. Ele fica no número 3. É um bom óleo para ser utilizado, porque ele tem as gorduras boas, tanto poliinsaturadas quanto monoinsaturadas, que são as gorduras insaturadas, que podem até aumentar o seu colesterol bom, o HDL. Então o óleo de canola, ele foi modificado artificialmente, e essa fórmula que está no mercado, essa composição, na verdade, ela não é tóxica, inclusive pode fazer bem para a sua saúde, claro, se você não ingeri-lo em excesso. E o número 2, ou o segundo melhor, agora não é mais o pior, estamos chegando nos melhores, é o óleo de soja, porque o óleo de soja tem uma composição de gorduras boas, também bem interessante. Uma concentração maior de gorduras monoinsaturadas e poliinsaturadas. A questão do ranking, o número 3 para o número 2, óleo de canola para o óleo de soja, nós podemos até conversar, fazer um vídeo específico sobre esses dois, porque dependendo do estudo científico, até o óleo de canola pode ir para a segunda colocação. Mas eu coloquei aqui o óleo de soja, porque é um óleo que é mais em conta e também
pode fazer bem para a nossa saúde. Agora, essa troca do óleo de canola para o óleo de soja, ela pode ser feita. Mas outras trocas, por exemplo, botar a banha de porco em primeiro lugar, ou em segundo, ou até mesmo óleo de coco, aí não. Aí os artigos científicos, eles são bem contundentes, são bem fortes para nós fazermos essa classificação. Também não é o que eu acho. E o número 1, o melhor de todos, é o azeite de oliva, porque tem antioxidantes, tem gorduras boas que diminuem o risco de você ter um infarto, de você ter um derrame. Ah, mas e se eu aquecer o azeite de oliva? Não tem problema. Você pode cozinhar com azeite de oliva. Ele não vai ficar tóxico e também não vai perder as propriedades antioxidantes. O que você não pode é superaquecer o azeite de oliva em temperaturas altíssimas. Aí sim, mas se você refogar os legumes com azeite de oliva, não vai ter problema. E qual é a dose do azeite de oliva? Se você quiser colocar na salada, por exemplo, entre 7 e 15 ml. Menos do que 7 ml, não tem estudos para eu falar para vocês que ele pode funcionar, aumentando o colesterol bom, tá bom? E um excesso do azeite de oliva, se você colocar aí 30 ml, por exemplo, aí pode te fornecer um excesso de calorias, também do ponto de vista metabólico aí não é interessante, porque ele pode piorar outras coisas como a resistência à insulina ou os níveis de açúcar no sangue. Então entre 7 e 15 ml, super saudável, melhor do que outros óleos e melhor do que a banha de porco. Você concorda com essa classificação? Qual é a sua? Qual óleo você usa? Coloca nos comentários, porque agora eu vou responder uma dúvida muito frequente que eu tenho certeza que vai surgir. Todos os vídeos vocês perguntam, que é sobre os ovos. Os ovos são saudáveis? Eu posso comer ovos? Um ovo, 2 ovos? Sim, os ovos são saudáveis. O ovo é um dos melhores alimentos do mundo. Por quê? Porque é fonte de proteínas. Uma ótima fonte de proteínas. Cada ovo de galinha tem em média 6 gramas de proteína, o que é ótimo. Ah, mas e a gema? A gema tem substâncias que ajudam a sua visão, que ajudam a sua memória e também tem gorduras boas. Então, a gordura da gema não vai aumentar o seu colesterol ruim. Pode, inclusive, melhorar a relação aumentando o colesterol bom, o HDL. Então, é um alimento extremamente saudável, não vai te prejudicar, ainda vai fazer um bem enorme para a sua saúde. Ah, mas eu ouvi falar que tem pessoas que comem 12, 15 ovos por dia. Bom, aí sim vai fazer mal. Bom, mas eu estou falando aqui o consumo saudável, 1 até 2 ovos por dia. Você gosta? Eu como todo dia, todo café da manhã, 2 ovos e é muito saudável. De 0 a 10, que nota você dá para esse vídeo? Se for 10, eu faço mais vídeos como esse. Também escreve de qual cidade você está falando. Eu falo de Porto Alegre. De qual parte do mundo você pertence. Agora eu vou deixar uma sugestão para você. É um vídeo que eu falei sobre o colesterol. Você sabe os melhores e os piores alimentos para o colesterol? Sobre os óleos você sabe agora, e também sobre os ovos. Mas existem outros alimentos que podem ajudar e também podem prejudicar muito quem tem colesterol alto. E nesse vídeo aqui você encontra sobre isso. Um abraço, até a próxima!